Bom dia, quinto ano! Bom dia, meus amores! Hoje, quarta-feira, já estamos no meio da semana, não é? Então, todo mundo já está bem rotinado, não é? Pega o conteúdo, olha a agenda, estuda. À tarde conversamos, apresentamos trabalho no Google Meet, não é? É onde a gente está bem agarradinho no Google Meet, não é, Pirulito? Isso mesmo. Então, hoje, nossa quarta-feira, teremos aula de matemática, não é? E aí, vocês separem o material de vocês, não é? Bom dia, meus amores. Vamos jogar energia para os meus alunos que já estamos no meio da semana. Bom dia, as estrelinhas. Então, vamos embora. Separar nosso material, separar nosso cantinho e estudar com tia Carla e dar um gritinho com o Pirulito para a gente já se energizar, não é, Pirulito? Então, vamos embora, chamar o take para os meninos já saber que estamos na hora de começar a nossa tarefa, beleza? Então, vamos lá. É 1, é 2, é 3 e... solta o take! Então, vamos soltar o take. Oi, meus amores, vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 28 de outubro, quase na reta final de outubro, né? E aí, hoje, nós não vamos ter operações, porque nós vamos trabalhar matemática, números decimais, certo? Então, a gente sabe que números decimais são números que trabalham com a vírgula. Só que hoje a gente vai aprender a forma de ler, como a gente trabalha esses números decimais em formas de fração, tá? E fazer a transformação desses numerais, tá bom? Então, a gente tem que abrir o livro de vocês, na página 85 e 86, é onde vocês primeiro vai precisar fazer a leitura prévia do conteúdo, tá bom? Aquele mesmo contexto, bota a data de hoje, lê, sublinha o que foi importante, e aí o conteúdo é fácil, porque vocês já tiveram o primeiro contato em operações como contas decimais. Depois que a gente aprender a oralizar e transformar os números decimais, nós vamos fazer continha de adição, subtração e multiplicação com os números decimais, no caso com vírgulas, tá? Que está também no livro de vocês. Então, hoje, nós só vamos usar o livro de matemática. Todo mundo entendeu, né? Todo mundo já está bem ciente dos conteúdos de hoje. Então, vocês vão ler e agora a tia Carla vai começar a explicar para vocês. Belezinha? Tranquilozinho? Então vamos embora. Título de hoje, o primeiro título são números decimais. Números decimais é quando a gente vai trabalhar com a vírgula. E é muito importante a gente entender que nós vamos ter os principais dos números decimais, que é esse, que também vai ser esse e também vai ser esse. Certo? Só que a gente não vai chamar ele de 10, nem de 100, nem de 1000. Nós vamos chamá-los, familiarizarmos como décimos, centésimos e milésimos. Nós precisamos deles para transformar os números decimais, tá? Que a gente vai aprender um pouquinho na frente, fracionários. Aqui vai ser o quê? Décimo. Belezinha? Agora aqui não é 100, vou transformar para centésimos. E embaixo, como é que eu vou chamar? Milésimo. Então, quando a gente for falar de números decimais, nós vamos ter os principais, que será décimo, centésimos e milésimos, tá bom? E agora a gente vai aprender a trabalhar com ele referente às vírgulas. Vejam só. Tia Carla vai botar aqui, ó, 27, certo? Eu vou deixar o 27. Vou circular o 27. Eu vou transformar eles para a forma decimal. E como é que eu vou ler essa fração? Olha só. Eu tenho aqui o 27, ele tem quantos dígitos? Diz para tia Carla, ele vai ter 2 dígitos. Só que eu quero colocar ele tanto como décimo, tanto quanto centésimos e tanto para milésimos, certo? Eu vou transformar. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou de acordo com a quantidade de dígitos de cada componentezinhos aqui. Se eu tenho 27 e aqui eu tenho décimos e ele tem 2 dígitos, então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar para vocês verem e vou colocar de vermelho. Vai ficar 2
7,7. Acrescentei a vírgula, porém ele só vai poder ter 2 dígitos, porque aqui tem 2 dígitos, certo? No caso, eu coloquei 2,7 porque aqui tem 2 dígitos. Então, como é que eu vou ler? Todos os números na frente da vírgula a gente chama de número inteiro, tá certo? Então, todos os números da frente da vírgula a gente vai chamar de número inteiro. E aqui, o de trás, a gente vai chamar esse daqui. Então, vai ficar assim, ó, 2 inteiros e 7 décimos. De novo, 2 inteiros e 7 décimos. Mas por que, tia Carla? Porque eu vou transformá-los, tá? Em números decimais, números com vírgulas. E as peças principais é o décimo, centésimo e milésimo. Aí eu vou fazer de novo. Eu vou agora transformar esse 27 juntando com o centésimos. Eu vou voltar para cá, vou colocar de azulzinho para vocês. Se os centésimos ele tem 3 dígitos, 1, 2, 3, esse 27 também ele vai ter que ter 3 dígitos. Então, eu coloco o 27, olha só, ele mesmo, eu repito aqui, ele tem 2 dígitos, mas o centésimo tem 3, então eu vou colocar um zero, ó, a vírgula na frente e um 0. Tranquilo aí? Então, eu vou chamar ele, como ele tem 0 aqui na frente, então eu vou chamar ele automaticamente de 27 centésimos, porque ele tem 3 dígitos. Se na frente não tem número nenhum, no caso 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros, a gente não chama. Só vai chamar quem está depois da vírgula. 27 centésimos. Certinho? Agora a gente vai transformar esse 27 em milésimos. Ó, ele tem 1, 2, 3, 4 dígitos. Então esse 27 ele vai ter que ser transformado em 4 dígitos. A gente acrescenta já o número que a gente tem, que é o 27. Certinho? Só que para ter 4 dígitos ainda falta 2. Então eu coloco a vírgula na frente desse número, que ele já está aqui, e vou acrescentar a quantidade de números que estão faltando. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 números aqui, e aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 números aqui. Como eu não tenho número inteiro aqui, então eu vou ler o 27 centésimos. Vamos lá novamente. Os principais de números decimais vai ser décimos, centésimos e milésimos. Quando eu for transformá-los em números decimais, que são números que contêm vírgula, tá? A gente vai ter que ler décimos, centésimos e milésimos. E aí a gente vai ler todos os numerais na frente da vírgula, a gente chama de número inteiro. Se tá 0, a gente não chama nada, porque tá como se não tivesse número nenhum, inexistente. E aí a gente vai chamar depois da vírgula. Como esse aqui tem 2 dígitos, eu não precisei acrescentar 0 nenhum, porque ele já tem 2 dígitos. Então, eu vou chamar 2 inteiros e 7 décimos. Eu só acrescentei a vírgula. Já aqui, eu tenho 2 dígitos, mas centésimos ele tem 3 dígitos. Então, eu coloquei a quantidade de números que ele já me deu e acrescentei um 0 para ficar com 3 dígitos. Então, eu vou ler aqui, ó, 0. Não tem número nenhum, então a gente silencia e vem para cá, 27 centésimos. Agora a gente vai para o grupo do milésimos. Repito o número que ele me deu, que foi o 27. E como o milésimo tem 4 dígitos, eu também vou ter que transformar ele em 4 dígitos. Eu coloco a vírgula e a quantidade de zeros ideais, que no caso tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem que ficar 1, 2, 3, 4. Então vai ser chamado de 27 milésimos. Vou explicar novamente para vocês compreenderem. Esse conteúdo é muito fácil. A gente só vai transformar, tirar um número e transformar ele em número decimal, tá? Ok? Vou apagar e volto com mais informações. Tia Carla botou mais alguns exemplos para vocês aqui. Aí o que é que acontece? Ó? Nessa forma aqui a gente vai transformá-los. Eu botei 2 exemplos de casa. 7 décimos, 52 décimos, 12 centésimos, 241 centésimos, 18 centésimos, 300 centésimos não, desculpa, milésimos, 342 milésimos e 4.239 milésimos. Então, a gente vai transformar para números decimais o que é que estamos trabalhando hoje. Lembrando que quando a gente vai transformar, tem que ter a mesma de quantidade dos números importantíssimos em números decimais. Décimos, centésimos e milésimos. Então, a gente vem aqui, ó, e presta atenção na quantidade de dígitos. Eu tenho quantos dígitos aqui, quinto ano? Eu tenho 2 dígitos, então ele já está me dando um dígito em cima. Então, eu só tenho 7.
Só que aí eu preciso estar com 2 dígitos, então eu coloco a vírgula e o 0. Então eu vou ler 7 décimos. Certo? Eu transformei e a leitura fica assim, 7 décimos. Aqui a mesma coisa, olha, ele tem 2 dígitos, porque eu tenho que sempre me basear no décimo, centésimos e milésimos, e agora ele já tem 2 dígitos, então eu não preciso acrescentar nada de numeral, porém eu vou acrescentar a vírgula, certo? Por que, tia Carla? Porque décimo tem 2 dígitos e ele já tem 2 dígitos, então eu vou agora ler 5 inteiros e 2, o que, gente? Décimos. Perfeito. 5 inteiros, porque está na frente da vírgula, todo número antes da vírgula a gente chama de número inteiro, e 2 décimos, porque ele vai ter 2 dígitos. Certinho? Transformamos por décimo, agora vamos transformar por centésimos. Centésimos a gente já tem 3 dígitos, 1, 2, 3, então a gente vai precisar transformá-los e eles vão ter que ter 3 dígitos. O 12 já tem 2 dígitos. Falta mais um dígito, a gente coloca a vírgula e o 0. Então a gente vai ler 12 centésimos. 12 centésimos. Porque não tem número na frente, número assim, 1, 2 na frente da vírgula, então a gente já lê só o numeral que está depois da vírgula. Aqui eu já tenho 3 dígitos igual aos centésimos. 241 tem 3 dígitos, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí o que é que a gente vai fazer? Coloca o número e acrescenta a vírgula. Então eu vou ler 2 inteiros e 41 centésimos, porque ele já tem 3 dígitos. Então a gente só faz o quê? Depois do primeiro numeral aqui, ó, a gente acrescenta a vírgula. Então aqui eu vou botar 2 inteiros e 41 centésimos, porque estamos trabalhando no grupo do centésimo, sempre olhar o denominador. Aqui, ó, deixa eu vir pra cá, esse aqui, 2, 3 e a gente vai pra lá. Aqui ele já tem 4 dígitos, porque é o grupo do milésimo. Então ele já me deu 2 dígitos, eu coloco o mesmo dígitos, coloco a vírgula aqui na frente e a quantidade de zeros que eu preciso para preencher os 4 dígitos. 1, 2, 3, 4 dígitos. Em cima eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 dígitos. Como não tem número na frente da vírgula, a gente vai colocar o quê? 18 milésimos. Se for escrever, né? Se pedir por extenso. Aqui embaixo, ó, ele já me acrescentou um número, tem 3 dígitos. E eu repito aqui, ó, 342. Só que 1000 são 4 dígitos, então eu acrescento a vírgula e o 0. Aí agora eu fiquei com 342 centésimos. Ok? Tranquilo, muito fácil, né? Aqui eu já tenho 4 dígitos, então eu não vou acrescentar mais número. Porém, eu acrescento, coloco o primeiro numeral, a vírgula e repito o resto. Então, os números que estão na frente da vírgula a gente chama de número inteiro. Então, vai ser 4 inteiros e 239 milésimos. Certinho? Não é muito facinho? Quando a gente transforma. Aí, o que é que vai acontecer? Tia Carla agora vai pegar o livro de vocês e a gente vai para a página 87 para o exercício. Vou explicar o livro 87 e 88, para depois a gente ir para as continhas de adição, subtração e multiplicação com vírgula, tá certo? No caso, a gente vai acrescentar e trabalhar com as vírgulas. Então, eu vou apagar e vou para a página 87 para explicar todo o contexto para vocês exercitarem aí no livro de vocês. Agora a gente vai para o livro, tá, gente? Na página 87, atividade agora, exercitar um pouquinho do que a gente aprendeu. Tia Carla botou aqui o exemplo do primeiro quesito e o exemplo do segundo quesito. Nós vamos fazer página por página para vocês entenderem e fazer tudo direitinho. No primeiro quesito, ele está pedindo para a gente escrever por extenso. O que é escrever por extenso? Dá um nome, certo? Do numeral. Agora a gente sabe que estamos trabalhando nos números decimais, então aqui, ó. A gente vai ver quantos dígitos tem. Já é importante, porque a gente tem que pensar sempre no décimo, no centésimos e no milésimos. Se a gente esquecer deles, aí a gente vai errar, tá bom? Então a gente não pode esquecer. Se aqui tem 2 dígitos, então aqui a gente já vai escrever, ó, 2
Ali quem é que tem 2 dígitos? Décimos. É isso que ele quer que vocês façam no primeiro quesito. Transforme o número para o extenso, no caso o nome. Aqui eu já tenho 3 dígitos, ó. 1, 2, 3 dígitos. Olha ali quem tem 3 dígitos, os centésimos. Então, lembrando que o numeral que está na frente da vírgula, ele vai ser chamado de número inteiro. Então, eu boto 3 inteiros, certo? Se tem número, a partir de 1, aí inteiro, inteiro, inteiro. Aí depois da vírgula, 4, aí eu tenho 1, 2, 3. Se eu tenho 3, é o grupo do 4 centésimos. Certinho? Porque tem que contar a quantidade total, não é só quem está depois da vírgula. Aqui eu tenho 4 dígitos. 1, 2, 3, 4 dígitos. Se eu tenho 4 dígitos, eu estou no grupo do milésimos. Então, na frente da vírgula eu tenho 37. 37 o quê? Se ele está na frente da vírgula, inteiros. E 42, tudo tem que escrever o nome. 42, 1, 2, 3, 4. Se é o grupo do 4, é o grupo do milésimos. Milésimos. Entenderam o que eu vou fazer no primeiro, né? Olha quantos dígitos tem logo e vai saber se é no grupo do décimo, centésimos ou milésimos. E depois colocar só por extenso. Lembrando que os números que estão na frente da vírgula sempre chamamos de número inteiro. Segundo quesito. No segundo quesito, eles estão lhe dando o número. No caso, na letra A de vocês, letra B, letra C e letra D. Na letra A tem assim, 4,21 milhões. Aí, no caso, ele já deu a tabelinha a vocês. Então, eu já vou direto acrescentar o número no meu grupo dos milhões. Tem que olhar para a tabelinha de vocês, tá? Para ajudar. Então, eu venho 4 aqui. Se ele é 4, ele é unidade. Eu venho aqui no grupo dos milhões, coloco, certinho. E aí, eu acrescento o resto, 21. Porque ele está dizendo aqui que eu tenho 24, no caso, inteiros, 21 milhões. Aí, o que é que eu faço? Acrescento aqui, ó. Se isso aqui está sozinho, ele é unidade. Se tivesse um 14 aqui, o 14 seria dezena. Porém, eu não tenho, eu só tenho 4. Então, eu vou no grupo dos milhões, que ele já está me dando o grupo que eu começo. Coloquei aqui na unidade. E o resto aqui, ó, 21. Mas sobrou espaços. Quando a gente tem espaço sobrando, o que é que a gente acrescenta? O 0. Então, vocês não vão começar pelo grupo da unidade, dezena, centena. Aí, eles já estão dando o grupo a vocês. Então, vocês vão olhar se vai ser logo no grupo dos milhões ou no grupo do milhar. Acrescenta um número, tá? E aí, o resto acrescenta 0 e 0. Exemplos. Eu tenho aqui, vou modificar os números. Eu tenho 17,42 milhões. Então, eu vou no grupo dos milhões. Então, aqui, ó, 17. 7 é a unidade, 1 é dezena. E aqui, 42. Os espaços que vão ficar em branco, eu acrescento 0. É o que vocês vão fazer no primeiro, colocar o nome. No segundo, acrescentar logo de acordo com o grupo que ele está dando, o restante para trás, que sobrar, as lacunas, acrescento 0. Beleza? Vamos agora para a página 88. Vou apagar o quadro e vou para a página 88. Quarto quesito de vocês, página 88. Aí tem assim um gráfico. Então, quando a gente sabe que nós temos um gráfico, os dados estão preenchidos neles. A gente já estudou o gráfico e já sabe estudar o gráfico visualmente. Aí tem aqui. Nós temos o anos do crescimento da população brasileira e a quantidade de pessoas que foram crescendo ao decorrer do tempo. 1980, 1990, 2000 e 2010. Aí embaixo ele tem uns numerozinhos, ele quer saber quanto teve no caso de cada ano. Aí você vai olhar aqui, 1980. Aí você vai pegar a quantidade de números que tem no gráfico e vai descer para o lado. Depois 1990, você vai lá no gráfico, lá em cima e vai botar a quantidade de números de pessoas que tem na população e escrever. Bem facilzinho. Depois, no ano 2000, a mesma coisa. Vai lá no gráfico, olha no gráfico no ano 2000 e lá em cima tem a quantidade de pessoas da população brasileira. Então, vocês vão escrevendo tudo aqui o que ele está pedindo. Aí, no quarto quesito tem assim. Escreva um pequeno texto jornalístico, como se vocês fossem jornalistas, utilizando os dados de apresentação do gráfico. Ele quer que vocês falem aqui sobre esse crescimento da população brasileira.
Vocês não estão com os dados aqui em mãos? Olha o gráfico de vocês. Esse gráfico aqui, ó, ele tem os dados. Então, ele quer que você fale sobre justamente esse crescimento que deu até o ano de 2010 aqui nesse contexto do quarto quesito. No terceiro quesito, lembrando, vai olhar pelo gráfico e vai tirar os dados que o gráfico está dando na quantidade de gente da população do ano de 1980, do ano de 90, do ano 2000 e do ano 2010. Para a gente encerrar esse contexto aqui e já ir para continhas de mais, menos e multiplicação, adição, subtração e multiplicação de vocês, que você já sabe, só é para praticar mesmo, ele está pedindo para a gente transformar, já está no quadro. Olha só, o que é que vai acontecer nessa transformação? E a Carla já ensinou, agora é com vocês. Se aqui ele está dando 26 centésimos, eu tenho que transformar esse 26 em 3 dígitos. Então, eu já coloco o 26, aí acrescento a vírgula na frente dele e o zero. Transformei. Fiquei com 26 centésimos. Certinho? Aqui, ó, ele me deu 2, só que embaixo eu tenho 2 dígitos. Então, eu coloco o 2, a vírgula e o zero. Fiquei com 2 décimos. Embaixo, ó, eu tenho um milésimo. Milésimo eu tenho 4 dígitos. Só que em cima ele só me deu 32. Então, eu coloco 32. E falta eu acrescentar mais 2 dígitos. A vírgula, 1 dígito, 2 dígitos. Então, quando a gente for ler, se por acaso pedir no livro, eu chamo 26 centésimos, 2 décimos e 32 milésimos. Beleza? Respondam aí, que agora eu vou explicar a página das continhas, que vocês já sabem, só para a gente praticar mais. Beleza? Vou colocar aqui e já volto com as explicações das continhas com vírgula. Agora, minha gente, depois que vocês acabaram de fazer as transformações com números decimais, décimos, centésimos e milésimos, a gente vai fazer continhas, por isso que não tivemos operações, porque vocês vão ter a página 90, 91, 92 e 93 para praticar com contas decimais, no caso com vírgula. A tia Carla botou um exemplo de adição, subtração e 2 de multiplicação, tá? Por causa da vírgula. Então, a gente vai armando e vai fazendo. Primeiro, vamos armar a letra A. A letrinha A de vocês. Deixa eu pegar aqui um piloto vermelhozinho. Peguei, aí eu vou colocando aqui e aí a gente vai, se não tiver espaço, vai apagando. Lembrando que os números principais são os números que estão antes da vírgula. Aí eu coloco a vírgula e os números que estão antes, aqui ó, 74. Agora eu acrescento que está depois da vírgula o 2. Armei a letrinha A. Esse aqui ele está sozinho, se ele está sozinho ele é um número inteiro. Então eu acrescento a vírgula e coloco ele antes da vírgula, certinho? Depois eu faço a mesma coisa, a vírgula e os numerais que estão antes da vírgula. E em seguida que vem depois da vírgula. Passa a régua, sabendo que as lacunas a gente acrescenta o zero para ficar tudo padrão. E aí a gente soma normalmente. 7 mais 2 vai dar 9, desço a vírgula, aí venho para cá, ó. 4 mais 3, 4, 5, 6, 7. Aí 7 vai para a cabeça mais 2, 8, 9. Vírgula embaixo de vírgula em adição e subtração. 7 mais 9, 9 na cabeça e 7 na mão. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha aqui, ó. Certinho? Correto? Letra A armado, vamos para a letrinha B. Vamos trabalhar em cima dos espaços. Letra B, deixa eu ver onde que encaixa. Vamos colocar aqui, depois a gente apaga, tá? Porque aí para fazer tudinho que vocês entenderem. Aqui o mesmo processo. Subtração tem aquela regrinha, número maior em cima. Então, os números maiores são que está na frente da vírgula. 98, 72, então o maior é 98. Acrescento a vírgula e coloco quem está antes da vírgula. Em seguida, quem está depois da vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Desço a vírgula, coloco o número que está na frente da vírgula e quem está depois da vírgula. Os espaços que não tem nada, a gente acrescenta o zero. E aí a gente vai subtrair. 0 para chegar em 2 vai dar 2. 1 para chegar em 3, 2, 3 vai dar 2 novamente. Desço a vírgula, porque vírgula embaixo de vírgula. 2 para chegar em 8, então 2 vai para a cabeça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiquei com 6. 7 para chegar em 9. 8, 9. Ficamos com 2. Certinho? Belezinha aí? Então, vamos embora para a letrinha C e a letrinha D. Aqui dá para fazer a letrinha C de vocês, ó.
Aqui nós vamos fazer a C. Porém, a D eu vou precisar apagar alguma coisa aqui pra gente reproduzir. Então, eu tenho, ó, 74,2. No caso, se a gente fosse ler, chamaria de 74 inteiros e 2 centésimos. Vezes 3. Olha só. E aí a gente multiplica igual. Porque o resultado da multiplicação, a gente sabe que só acrescenta vírgula no produto. 3 vezes 2 vai dar 6. Desço a vírgula. 3 vezes 4 dá 12. Sobe 1. 3 vezes 7 dá 21. Com 22. Aí é quando só tem um multiplicador. Já por dois multiplicadores que vamos fazer agora, aí o que é que acontece? A gente vai precisar só trabalhar com a vírgula no produto, no caso lá no resultado final. Vou apagar e coloco só ele pra gente começar. Pronto, tia Carla subiu o mesmo número que estava embaixo. Lembrando que multiplicação, a gente só vai andar com a vírgula quando resolver tudinho lá no produto, tá? Então não mexe, não coloca nada aqui no meio. Primeiro a gente multiplica, certo? 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 7 vai dar 14, sobe 1. 2 vezes 4 vai dar 8, porém subir 1 dá 9. 2 vezes 3 vai dar 6. Coloquei alguma vírgula? Não, não vou colocar vírgula agora. Embaixo do primeiro numeral a gente coloca o sinalzinho de mais, porque aqui o grupo da unidade ele já está aqui, então eu não posso colocar número nenhum na primeira. Então eu vou multiplicar por 1, sabendo que todo número multiplicado por 1 ele vai repetir. Então eu repito 2, repito 7, repito 4 e repito 3. Passo a régua, no caso o tracinho, agora sim que a vírgula vai aparecer, tá? Porém, antes eu tenho que somar 4, porque eu só tenho ele, 4 mais 2, 5, 6, 9 mais 7, 9 na cabeça e 7 na mão. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coloco 6, subo 1. Número embaixo de número, como vocês estão observando aqui, nada agarrado, porque aí dá pra gente entender direitinho. 6 mais 1 que subiu, 7. 7 mais 4, 8, 9, 10, 11. Coloco 1 e subo 1. 3 mais 1, 4. Agora sim é onde a vírgula vai brincar aqui. Olha, como se ela tivesse escondidinha aqui, tá? Aí eu vou pegar as vírgulas de cima e vou contar quantas vezes ela andou pra cá, pra minha direita. Aí vem aqui, ó, 1, 2. Então andou 2 casinhas. Então eu vou voltar pra cá, pra minha esquerda, 2 casinhas, ó. 1, 2. Então eu vou e acrescento aqui. É o que vocês vão fazer, certo? Então vocês vão pegar o livro de vocês. E aí vocês só tem conta, armar conta e probleminhas, que vocês já estão bem afiadinhos. Porém, vocês vão precisar fazer a página 90, 91, 92 e 93. Lembrando que é continha de adição, continha de subtração e continha de multiplicação que vocês vão praticar hoje com números decimais, certo? Então, nós vamos fazer toda essa atividade e à tarde a gente corrige no Google Meet. Beleza? Então agora é com vocês. Calculem, peguem o livro, peguem o caderno para calcular. Cuidado com a vírgula embaixo de vírgula em adição e subtração. Na multiplicação só vai entrar no produto, certo? E aí à tarde, qualquer dúvida, praticaremos mais e iremos corrigindo nosso livro. Tá bom? Então um beijo para vocês, bom estudo e até daqui a pouco no Google Meet com tia Carla. Bye!